Gente, boa noite. A proposta hoje é de uma conversa bem assim com a cara do Consolador, e evidentemente que os amigos do Precursor conhecerão que também é bem com a cara do Precursor, que é a mesma coisa, né, se formos pensar, essencialmente. Na semana passada eu até cogitei, a gente pode pensar sobre o tema das riquezas, que é um tema mais sociológico, mas que precisa ser retificado, né? Revolucionado no nosso pensamento. A nossa matriz espiritual precisa se compenetrar do sentido essencial, ilusório das riquezas. O amor do dinheiro é o pai de todos os males, Paulo. Mas acontece que primeiramente, eu vi assuntos mais ou menos semelhantes que nós tínhamos abordado, então eu fui assim impulsivo. É aquela questão de aproveitar o tema gerador que aparece, né? Fui intempestivo. Mas a outra questão foi no sentido de sentir a semana, tá? E eu acredito que a gente, dentro do revezamento que nós fazemos de tema e de metodologia, que eu também vou explicar, seria interessante nós pegarmos um tema de acordo com o momento. Nossa espiritualidade entende o mundo maior, o plano das ideias, o plano espiritual, esse plano é a nossa inspiração. De vez em quando, nós precisamos tratar um pouquinho daquilo que nós estamos vivenciando, experienciando, porque o que nós sentimos também é verdadeiro. Pode falar que é plano das ilusões, é efêmero, é passageiro, mas a dor sentida é real. Então, nesse sentido, nessa linha que a gente se propõe, neste outro tema, que também vai citar alguma coisinha sobre as nossas visões deturpadas. Vamos tocar nisso. Outra ressalva, do ponto de vista metodológico. Às vezes nós pegamos um tema, divagamos lá em aspectos da ciência, da filosofia, procuramos relacionar depois, chegar ao tema e dar um tratamento no nosso chão evangélico. Hoje é uma outra modalidade, tá? Eu vi aqui a esposa durante a semana retrasada e passada, né? Praticando, se aperfeiçoando no crochê, nos trançados, e lendo sobre o momento de Paulo de Tarso, e lembrando da característica dos mantras, aquelas questões repetidas que vão se fixando no nosso espírito. E, de certo modo, eu senti que a metodologia hoje é um pouco essa. Nós vamos fazer uma linha metodológica, uma técnica, que ficará no tema, eu acredito que o tempo todo, essas vezes nós não vamos devagar. E vai dentro de uma linha que não é a minha característica e que era muito bem adotada pelo senhor Honório no sentido dos miudinhos, né? Pegar aquele trechinho. Só que ele conseguia pegar uma palavra e fazer todo um desdobramento. No caso aqui, não, nós vamos pegar 3 versículos. Estou sendo humilde, eu peguei um repertório grande, uma munição considerável. Quem depois quiser valer da fonte, né? Vai encontrar. A referência que nós estamos trabalhando está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. 3 versículos. Versículo é o diminutivo de verso, então são trechos pequenos. Mas não precisam ir à fonte, porque eles são, eu os memorizei, porque sempre gostei deles desde o grupo jovem, que faz bastante tempo. E diz Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Então hoje a gente já começa pelo Evangelho e segue com ele. E coincide que eu tenho visto estou vendo tantos nomes aqui de espíritos tão familiares, de épocas tão presentes no nosso caminho, que nós estamos muito representados, tá, nesse sentido, para dar esse clima mais coloquial, mais familiar para a nossa conversa. Primeiramente, esse Mateus capítulo 11, versículo 28 a versículo 30. Por que isso já é um dado importante? Já citamos, literatura religiosa, particularmente a bíblica, dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. No Novo Testamento começa com 4 evangelhos, dá uma matéria de prova ótima, né?
4 evangelistas, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu me valido, que hoje é que eu lembrei disso, pensei, né? Do registro de Mateus. Mateus teve um evangelho importantíssimo, ele esteve com Jesus. Foi ele que entregou um escrito do evangelho, um exemplar do evangelho, tudo era manuscrito, né, tal, e entregou, e Pedro presenteou Gamaliel, e Gamaliel, depois da conversão de Saulo, para mostrar que que ele estava credenciado, indicado, que haveria resistência e crença na conversão de Saulo, aí Gamaliel entregou para Saulo, falou assim, leva, mas você tem 3 cópias, é o Evangelho de Mateus, mas você tem 3 cópias, pode ser a cópia. Eu li isso hoje, reli, né? Aí Gamaliel, na sabedoria, falou assim, não, isso aqui vai ser a minha credencial para Pedro, ele vai saber que isso é tão especial que ele me entregou, então que você é tão especial que eu entreguei para você mostrar para ele. Olha só a importância do Evangelho de Mateus. Paulo estava copiando partes que ele recebeu lá de Ananias. Aí, quando ele teve completo, mas parecia que ele tinha um tesouro. Ele embevecido, né? Gamaliel recolhido. Mas por que esse evangelho tem um aspecto tão importante para o nosso tema de hoje, alívio? Vamos relembrar, então, uma característica fundamental de cada dos 4 evangelistas. Marcos, Mateus, Lucas e João. Qual é a característica de Marcos? Isso tem a ver com o tema, gente, não descrevo. Acreditem, bem de sustentação. Marcos, ele escreve o evangelho, ele era novinho, ele quis viajar com ele, ficou famoso por causa disso. É uma parte da história. Ele quis viajar com Paulo, se quiser fazer uma pegadinha, dando jogo de memória. Ele era filho de Maria Marcos, irmã de Barnabé. Barnabé viajava com Paulo e o tio Barnabé falou, nosso sobrinho quer ir conosco. Ele vai, chega na frente, ele desiste. Desiste por causa do lugar, por causa dos meios de viagem, por causa das dificuldades todas, das demoras, do cansaço, jovenzinho, né, inconstante, desistiu, voltou. Depois quis ir de novo, Paulo não aceitou. Paulo e Barnabé até discordaram entre si. Barnabé viajou com Marcos, Paulo viajou com outros companheiros, Silas, por exemplo. Mas Marcos tinha uma missão e ele não sabia qual. Depois, lá na frente, ele passa a escrever. Importantíssimo deter o conhecimento, tá? Às vezes a gente quer escolher uma profissão, mas o destino que a espiritualidade nos propõe é outro. Um vai cuidar, o outro vai estudar, o outro vai dirigir, o outro vai limpar, e tudo isso é importantíssimo, está bem? Marcos achava que a função dele seria anunciar o evangelho. E a missão dele era... Bem, o telefone aqui está obsidiado com aqueles robôs, tá, gente? Então, não se incomoda. Ele toca, mas a gente não pode atender. Tudo certo. Então, Marcos achava que a missão era uma e que o tempo era um. Não era nem o tempo dele aquele e nem era aquele caminho que ele deveria seguir. Mas quando ele amadurece, ele escreve o evangelho e ele se torna o secretário, o redator do Paulo, que estava preso. Paulo escrevia carta para as comunidades, conselhos, como se diz, doutrina, né? Explicações, detalhamento para que as pessoas se entendessem e que se mantivessem fiéis ao Cristo e no entendimento das Escrituras. E Marcos registrando. Então, Marcos registrava a voz de Paulo e esse registro dele espalhava entre as comunidades. Importantíssimo, né? Então, Marcos está presente. Eu ia falar, Marcos está marcado, sem querer virar um jogo de palavras. Marcos tem predomínio de quê? Da imaturidade, e evolui como? Através do crescimento. O que isso tem a ver com o tema? Veremos. Lucas era ponderado e harmonioso. Lucas, já falei várias vezes, repito, não vejo falha na conduta, no temperamento de Lucas. Ele é consultor, ele é conselheiro, ele é exemplificador, ele é correto, ele é discreto, ele é conhecedor, sabe? Escreve o Evangelho, escreve os Atos dos Apóstolos. Ele é o biógrafo, o escritor de viagem, o pesquisador com a Maria, o entrevistador. Lucas é extraordinário, assim como Gamaliel. Então, Lucas era ponderado. E em que sentido que ele se renova? No sentido do auxílio. Quando ele, além de fazer a caridade como o ofício de médico, que ele fazia com sentimento, antes mesmo de conhecer a questão do cristianismo,
Lucas, Médicos de Almas, de Homens e de Almas. Lucas também, ele resolve aconselhar, acompanha, fica muito favoravelmente impressionado com o movimento e sugere o nome, né, de cristãos, que eram homens do caminho, e depois passa a viajar com Paulo, inclusive numa viagem a Roma, que possivelmente seria a condenação de Paulo. Então, Lucas diz, minha mãe já faleceu mesmo, ele ia pagar a viagem de Paulo, ele ia ser o patrocinador na viagem de navio. Paulo, vem comigo. Tudo bem, minha mãe faleceu mesmo, sobe no navio e vai com Paulo. Quando ninguém se animava aí, Lucas falou, eu vou, porque Paulo estava velhinho, estava ficando doente, e ele discretamente foi, eu sempre quis conhecer Roma, mas é porque ele sabia que era médico. Então, por que não é parte? Eu peguei outra parte do evangelho, que é de Mateus. Mas por que não João? João era o abrasado, o filho do trovão. João é aquele companheiro que Jesus tinha que controlar. Aquele que era tão desafiadoramente abrasado que ele, Senhor, não te receberam bem, se quiseres faremos chover fogo e enxofre sobre essa cidade, nós vamos destruir essa cidade porque te trataram mal. Esse era João Jesus. João, filho do trovão, brincando, controlando, até que ele chega lá em Pátimos, né? Onde escreve o Apocalipse, está lá, irmãos, amai-vos. Amai-vos, irmãos, amai-vos. As últimas palavras dele eram essas. Tá? Então, João precisava do quê? Da sublimação. Ele precisava sublimar aquele fogo para que se tornasse o fogo, mesmo temperamento. Temperamento nos acompanha. Então, ele precisava sublimar. E como ele sublima isso? Transformando naquele fogo do Espírito Santo, no fogo de Pentecostes, no fogo da manifestação, do anúncio, da profetização, da escrita, da cura. João. Agora chegamos em Mateus, demorou, né? Mateus, ele não estava nem imaturo quanto Marcos, nem ponderado quanto Lucas, nem abrasado no sentido do fogo quanto João. Mas ele estava, de certo modo, entediado, enfadado, incomodado, inconformado, cansado, exausto do ofício dele. Ser coletor de impostos? Puxa, os romanos inventam um imposto, coisas da terra, né? Tributam os judeus. Eu, em nome do publicano que me contrata, recolho o dinheiro na banca, ninguém pode encostar em mim, porque senão os romanos, nossa, mas ninguém gosta de mim. E eu não gosto do que eu faço. Minha consciência fica tranquila, eu me sinto um traidor. Aí ele pensa consigo, se esse Jesus me chamar, eu vou. Ou seja, ele estava exaurido daquela vida que ele estava levando. Ele precisava de quê? Um novo caminho? Um novo ofício? Um novo aprendizado? A boa nova, ele precisava de alívio. É quando ele fala assim, eu não estou aguentando essa vida que eu estou levando, Senhor. Está difícil. Tem hora que Jesus vira e fala igual falou para os soldados, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso emprego, com o vosso salário, com a vossa condição, com a vossa família. Mas Mateus pensou assim, eu não vou perguntar, mas se ele me chamar, eu vou. Já dissemos até que na expressão da época, depois agora dizem que a expressão é recente, mas é da época. Eu lembro que ele falou, foi assim mesmo, vocês não vão acreditar, porque no aramaico dizia que essa expressão já existia. Mateus falou assim, se ele me chamar, já estou com a roupa de ir, bora. Ele inclusive colocou asterisco, a hashtag lá, bora. Estou com a roupa de ir. Tá? Mateus segue com Jesus, alívio é o que nós queremos falar. Então, vamos lá. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Começa essa obra-prima, esse trecho primoroso, pelo verbo na forma imperativo. Pode ser subjuntivo, pode ser imperativo, subjuntivo e ajuda. O verbo pode ser imperativo, eu esqueci agora, pode ser indicativo, isso que eu ia falar, muito bem. Por isso que é bom, consulta dos universitários. Não importa falar cada característica qualquer, não. O que nos importa no imperativo é que ele mais pede ou ordena. Quando Jesus diz, vinde, ele está imperativo, não está chamando, ele está conclamando, ele está para a gente convocando.
Ele está nos incitando a vir. Vinde a mim. Quando nós chamamos, as pessoas podem ou não vir. Elas podem fazer de conta que não ouviram, elas podem entender que é um convite, podem entender que é uma convocação, pode entender que é uma resposta, que é um remédio. Foi isso que aconteceu com Mateus, né? Vem, segue-me. Largando tudo, o seguiu na hora. Então, Jesus diz, vinde, é imperativo. Quando Jesus chama, e você está chamando a todos os espíritos, né, tal, está convidando a turba, está convidando muitos chamados, poucos os escolhidos, olha só. Escolhido por quê? Porque ele estava pensando assim, em alguns casos ele chamou particularmente, mas muitos chamados, poucos os escolhidos por Deus, aproveitáveis para aquele momento, habilitado para aquela condição, com o pensamento amadurecido. Por isso é que Marcos teve um momento dele. Por isso é que Lucas e Estevão, mesmo não estando com Jesus, de certo modo, estiveram mais com ele do que os que estiveram no mesmo lugar com ele. Vinde a mim. Imperativo aos preparados. É mais ou menos que a questão da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Nesse caso, Jesus perguntou, quem está? Qual semente que já está preparada, né, para essa terra? Ou qual terra está preparada para essa semente? Vinde a mim. Onde há correspondência, conexão, identificação, resposta do anseio. Se ele é água viva, né? Quem está com aquela sede espiritual? Quem está preparado para receber aquele pão, aquele vinho transformado das bodas de Caná? Aquele anúncio do sermão do monte, aquela conclamação a que amemos uns aos outros, como ele mostraria, que nos amava e que nos ama. Então, Jesus chama, meio parábola do semeador. Alguns de nós já estamos assim, sufocados pelos espinheiros, está cheio de coisa para fazer, não tem jeito não, senhor. Outros já estávamos com o terreno seco, bem capaz, me espera e pode esperar sentado, bem capaz de eu seguir. Sou louco e tal, andando igual cigano aí, perambulando, mendigo, sendo perseguido, lunático, falando de um reino fora do mundo, desfazendo das coisas materiais, andando com gente doente, dividindo as coisas na hora lá, não tendo tempo de voltar. Uns assim. Outros com aquela tentativa, mas com poucas raízes também, não? Então dispersos, os pássaros do céu levam, mas uns estavam preparados. Quando Jesus diz, vinde, é a mim. Pérolas e porcos, né? Para a gente não jogar pérolas aos porcos, porque os porcos não vão reconhecer o valor das pérolas, vão pisoteá-las e voltar contra nós. Ainda vão mal dizer, tem nada a ver com o que você está falando, você está alienado, fuga, está fanatizado, mas alguns verão naquelas pérolas, o valor das pérolas, naquelas palavras, uma boa nova, um evangelho. O jovem rico, Jesus chamou só para mostrar, porque Jesus não sentiu que o jovem rico recusaria, sentiu, mas ele queria que o jovem rico percebesse a doença dele, jovem rico. Faz isso, eu faço. Faça isso, eu faço desde criança, eu observo isso desde a minha infância. Jesus, uma coisa te falta, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Não é só vender, é dar aos pobres, e não é emprestar, não é parte, tudo, e segue-me. E o jovem se entristeceu, porque tinha muitos bens e não deu conta. Primeiro, Jesus mostrou como é difícil, pelo apego, no tema da riqueza, nós servimos a Deus e a Mamon. É porque nós não vamos administrar a riqueza? Vamos. Mas sem perder a referência de qual é a parcela mais importante. Qual é o mais importante? É o mundo material ou o mundo espiritual? O livro dos Espíritos. O espiritual, porque o mundo material, de repente, ele inexiste. Ele se desfaz como o corpo. O espírito permanece. Quando Jesus diz que não se pode servir a Deus e a Mamon, é servir aos dois deuses, né? Nós vamos administrar sem que o dinheiro seja nosso senhor. Então, na questão das pérolas aos porcos, né, do jovem rico, Jesus mostra para nós que alguns estavam preparados para aquele anúncio profundo, divino, das leis divinas.
E quando ele faz isso com o jovem rico, é para que o próprio jovem rico se compenetre da sua limitação e do seu vício. Como aconteceu com Marcos, quem garante que o jovem rico, naquela mesma vida, depois não tenha reconsiderado, dado os bens ou perdido? Que às vezes o que nós não damos, a vida toma para o nosso bem. Não é verdade? É parábola dos talentos. A gente se apega tanto que acaba que até o talento que nós temos ele é tirado. Acontece. Herodes, né? Não adiantava chamar Herodes. Não adiantava anunciar, não adiantava ter contato com o Reis Magos, não adiantava nada, porque Herodes estava dominado pelo império, pelo ouro, pela ilusão da política terráquea, pelo cargo, pelas bajulações. Ele não conseguia ouvir um chamado. Você fala para ele, vinde. Mas quem imagina aqui que Herodes ia seguir Jesus? Quem consegue imaginar essa cena, a não ser que Jesus determinasse por poder de hipnose? Samuel tinha esse poder. Eliseu tinha esse poder. Jesus não, ele é propositivo, ele convida. Ele é imperativo no sentido da autoridade moral, mas ele não violenta nosso livre-arbítrio. Outro caso não adianta. Adiantava Moisés virar para Ramsés lá e falasse assim para o faraó do Egito, venha comigo, você vai fazer essa marca na frente da sua casa para salvar seu filho, vai se converter a este Deus verdadeiro, vai largar e vai caminhar conosco para te atravessar o mar, e você vai para o outro lado, sem ser imperador, nós vamos buscar a terra prometida. Tem cabimento imaginar que isso seria atendido? Não era o momento. Bem, então, Jesus, vinde. Próxima parte, a mim. Vinde a mim. Quando estamos alienados, nós temos muitos eus. Meu nome é Legião, porque somos muitos, são muitas personalidades, muito gosto pequeno, muito capricho, muito melindre, muita imaturidade, muita ignorância. Tudo isso junto em muitas virtudes. Muito diamante misturado no cascalho. Aí, muito joio misturado com o trigo. Jesus fala, tem que esperar crescer para ficar fácil separar o joio. Tirar o joio e ficar o trigo. Nós vamos vivendo e isso vai cada vez mais sendo depurado, né? Agora, quando Jesus diz, vinde a mim, ele também está dizendo ao mesmo tempo para ir até ele, mas também vemos a nós mesmos, o nosso eu superior, o nosso eu crístico. Não é para tornar o estudo assim, confuso, esotérico, não é isso. Hoje é simplesinho. Estamos dizendo que às vezes nós temos que voltar para nós e nos conhecermos, orarmos, conectarmos-nos com Deus, lembrarmos da nossa origem, da nossa essência, da nosso Criador. Então, o eu superior, o eu divino. Vinde a mim, volte a si, não só ir a Jesus, mas voltando a nós mesmos, né? Refletirmos, pensarmos, fazermos exame de consciência. Todos vós, todos, a abertura, o universo humano, vinde a mim todos vós. Lembra que eu falei que ia ser igual tecido, igual o crochê que eu estava vendo aqui, a costura? Vai, vem, passa, volta no ponto, não é isso? Passa o fio. Então, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Agora decidido, decisivo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Estáis. Ser e estar. Estar é uma questão passageira, transitória. Mas ser é uma questão mais definitiva. Então, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Nós estamos, mas isso não vai durar sempre. Se o ano está difícil, se o passado foi difícil, se a pandemia perdura, se agora vem chuva, se teve a questão lá nós estamos dando nome para ficar claro, tá? Para o noticiário. Se tem a questão do Capitólio, se tem o desafio dos confrontos das nações, se tem predomínio, se existe ditadura, se existe imposição, opressão da liberdade, tá? Estais cansados e oprimidos. Nós não somos, nosso destino não é ser infeliz, nosso destino não é ser oprimido, o nosso destino é viver cansado, o nosso destino não é viver aflito, o nosso destino não é a melancolia. Deus não nos jogou num campo de jogo de infelicidade, não é isso, não é pegadinha, não é trem fantasma do mal, não é parquinho bate-bate de erro e acerto para sempre, não é montanha-russa de humor que se alterna para sempre. Isso aqui é a nossa busca. É representado lá na mitologia, né? Nós estamos num labirinto tentando encontrar a saída, mas o evangelho é aquele fio de Ariadne, o fio da verdade, que nos faz vencer o minotauro, meio bicho, meio gente, nosso lado mais animalizado e o nosso lado mais espiritualizado. Aí
o nosso lado minotauro prevalece, o lado mais humano. O herói que vence o minotauro, que vence a si mesmo, segue o fio da verdade do evangelho e sai do labirinto das reencarnações. Vem só como missionário. Ótimo. Mas vamos lá. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Estáis. Uma hora estou triste, alegre, crente, descrente, seguro, apavorado. Cansados e oprimidos. Tem uma diferença aí. O cansado é aquele que vai tentando e às vezes o caminho é muito longo. O jeito de caminhar é muito difícil. A situação é desconfortável. O cansado, às vezes, ele vacila, ele tem a descrença. Será que o caminho é esse? Será que adianta? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar tempo? O cansado, ele é fadigado também, né? Ele fatigado. Ele está caminhando, ele sente que é a fadiga, porque, puxa, tanta coisa para resolver, tanto problema, tanto desafio, tanta notícia, tanto medo futuro. Uma hora cansa. O cansado é mais ou menos Mateus, concordam? É óbvio que na nossa vida nós somos Mateus, e é óbvio que na nossa vida de Mateus nós precisamos de alívio. Tomara que seja óbvio. Mas é um óbvio igual a costura, que eu vou ficar repetindo para fixar. Hoje é tratamento de nós todos, tá? Eu vou olhando os nomes aqui, sabendo que isso tem tudo a ver com nós todos, com todos nós, né? Então, ótimo, Sandra. Então, estamos cansados. Poxa, vamos pensar terra a terra. Nós temos direito de abafar, né? Nós podemos fazer, manda o nosso lá, mas vamos lá. Tem quanto tempo que a gente está afim de ficar ali desse clima de pandemia? Vai ter mutação, vai lá, agora tem não sei o quê, tem Ômicron, tem Delta, tem mistura, tem flurona, cada vez que aparece, cada nome bonito que o pessoal dá, né? E o desenho do bicho é bonito pra caramba, né? Ele parece daqueles bichos, daqueles monstrinhos que o menino ganha, assim, para ficar brincando, que as bolinhas estão. Se for pensar, é um desafio, sim. Aí vem meio ambiente, mas tudo bem, vamos considerar, aí água, aí vem fogo, aí vem tal, e as ideias. Tem hora que a gente fica assim, ó, cansado. Começa, eu não vou ver mais televisão, eu não vou mais, nem me conta o que aconteceu. Fiquei a semana toda sem saber, não quero saber. Mas adianta? Em termos. É um método. Mas dá fortaleza? Em termos. É pessoal. É da fase de cada um. Mas quem de nós resiste de vez em quando? Me conta, o que está acontecendo? A gente acaba entrando nesse clima, não tem jeito. A gente acorda e fala, nossa, eu sabia que fosse um pesadelo, mas isso aqui está acontecendo mesmo, né? É só bacana. Aí fica um peso de consciência, às vezes, de sair. Peso de consciência de festejar, de ter esperado o Natal, o Ano Novo, conhecer lugar, encontrar pessoas. A gente sente como se estivesse fazendo uma coisa errada. Então, tem hora que a Terra tem esses momentos. Falaremos disso. Bem, o cansado, então, vinde a mim, vinde, interativo, a mim, interior nosso. Todos vós, universal, que estáis, passageiro, cansados, temporário, mas um temporário que às vezes dura legal, né? Dura é uma palavra tão ambígua, né? Dura de dureza, dura de duração, mas vamos lá. Cansado e oprimidos. Qual a diferença do oprimido? O oprimido pode estar parado. Ele pode não estar tentando o caminho, buscando eficácia. O oprimido, às vezes, é aquele que tem angústia, abafamento. Esse pode estar dentro de casa, ele não está cansado de quê? É um cansaço interno, né? É um cansaço parado, às vezes. E, às vezes, ele é oprimido, né? E impotente. Ele está com uma situação pessoal ou de condições, ele sente impotência. Isso angustia. Isso cansa também. Isso sacrifica. Isso dói. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Vamos pensar. Vamos pensar algumas coisas que nos oprimem? O jugo econômico, o jugo político. Se for robô de novo, o teste, olha só, imperturbabilidade oriental. O telefone hoje está atacado assim, então, aí desliga de novo, porque são 2 números que eu não vou entregar, né? Um é o 41, prefiro, mas tudo bem. Aí, jugo.
a que condições nós estamos subjugados nesta vida e que não adianta. Vai ficar muito tempo, talvez a vida toda, pode melhorar um pouco, pode piorar, pode mudar, tudo bem, mas vamos lá. Elas são alternantes, mas elas parecem demorar. Por exemplo, jugo econômico. Poxa, oprimido como tanta coisa que eu queria fazer, tanta coisa que eu queria realizar, tanta coisa que eu não queria passar. Um outro lugar em que eu queria estar. Eu queria um mundo melhor. Eu não queria, eu sofro quando eu vejo as pessoas sofrendo, então se eu pudesse, aí a gente faz o que pode, mas está. Então, às vezes, o jugo econômico ele é assim. O outro, né? O jugo político. Poxa, eu não queria estar sob essas condições, sob essas imposições, sob esses protocolos, esses rigores e tal. Jugo cultural. Eu fico imaginando, por exemplo, só um exemplo, né, para a gente entender. Vamos imaginar que nós estivéssemos hoje nas condições, então nós estivéssemos saindo daqui hoje reencarnando num país guerrilheiro. Talvez a gente ficasse, puxa, eu não acredito que eu estou num ambiente de guerra. Ou então, que eu, vegetariano, nascesse num lugar onde o ritual é... Só um exemplo para vocês entenderem. Porque eu lembro de um jogador de futebol, eu não vou falar o nome do Wagner de jeito nenhum, porque eu não saio falando nome não, tá? E nem da situação concreta que ele citou. Ele voltou para receber muito menos que recebia lá no Oriente Médio, que ele disse que estava no país lá, que a tradição era de comer carne de carneiro, todo mundo comer junto com a mão, e ele disse assim, já estava com anemia, eu não dava conta de me alimentar lá, eu não gosto de alimentar, não conseguia. Não é verdade? Então, um padrão cultural, o jeito de vestir, o tipo de corpo que você tem, são estados, são julgos que nós lidamos e que perduram. E onde tem o sofrimento ruim, a dor ruim, é porque existe uma imperfeição, mas não é para nós nos culparmos, é para entendermos que onde tem a dor ruim, existe uma fraqueza, uma vulnerabilidade que vai sendo trabalhada através da nova experiência. Mas internamente nós podemos lembrar que aquilo não é definitivo. Bem, Jesus, então, em que sentido que vamos chegar em que Jesus nos cura para dar tempo, né? Vinde a mim, todos vós, que estáis, não sois, cansados de tanto tentar, oprimidos de não poder. Faz sentido igual eu falei, o crochê lá, igual o tear de Paulo, né? O tecelão Paulo, Áquila e Prisca, aquele casal extraordinário, que entra no grupo também de Lucas e Gamaliel, irrepreensíveis, em tudo que vemos lá. Aí entra Jesus, porque se não chegar nessa parte, o estudo não acontece, né, gente? Vinde a mim todos vós, estáis cansados e oprimidos, e o eu, né? O eu de cada um, o eu de Jesus, a quem recorremos, emanação, Jesus compadecido. Quando ele diz assim, e Jesus se compadeceu da multidão, diz, eles têm fome, dá-lhes de comer. Ele se compadeceu de um doente, de uma intercessão da mulher que sofria, da que buscou a cura, da mulher do poço. Então, graças a Deus, Jesus, além de ser pleno, ele não é um modelo só para ficar adorado. Para a gente buscar qual é o caminho da iluminação. Isso é importante, mas isso, do ponto de vista cristão, tem uma diferença enorme. A compaixão é importante e muito budista. É budista demais e é a consciência cósmica. Mas Jesus tem a marca da caridade, da compaixão misericordiosa, abnegada, devotada, que se divide, que ajuda, que toma a dor do outro como se fosse sua. Buda também faz isso, tá? Mas então, Jesus é esse amor vivo e traduzido através dos atos de amor ao próximo. Essa é a diferença, até pelo sacrifício. Como escreve Paulo, Cristo foi fiel até a morte e morte de cruz. Então, Jesus vinde a mim todos vós, estáis cansados e oprimidos, e eu, estou passando o fio de novo no furinho, né? E eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Aí aqui é tudo, olha só, Jesus é o alívio, Jesus é o consolador, Jesus é o salvador, Jesus é... Pode só apertar o vermelhinho, né? Eu sei. Tranquilo, desculpa. Aí, Jesus é o aliviador, ele é o salvador, ele é o guia, ele é o que nos dá sustentação, e eu vos aliviarei. Algumas possibilidades de nos aliviarmos desse
desse cansaço e dessa opressão. Algumas possibilidades. Renovação do pensamento, renovação do caminho, renovação de costume, renovação de valores, esclarecimento. Às vezes nós temos um cansaço que o método nosso pode ser melhorado. E às vezes nós temos um estado de opressão, de revolta, de ressentimento que pesa mais. Às vezes a renovação do nosso ser, da nossa mente já ajuda. O exemplo, né? Não, aí confundi. O anúncio. Alguém anuncia para nós o bem que recebeu e nós partilhamos aquele bem também. Por isso, as reuniões, os cultos, as leituras, os exemplos, as historietas, tudo acaba sendo importante, que às vezes aquilo tira um dos espinhos que nós carregamos, né? A cura, o convite, né? Que Jesus convidou Mateus e ele se aliviou. Vem, segue-me. Pedro, André, Tiago, João, Natanael, Felipe, todos eles passaram, foi por isso. A sustentação. Quando está sustentado, fica mais aliviado. Materialmente, fisicamente, a sustentação somos uns aos outros. Do ponto de vista espiritual, os nossos espíritos guardiães nos dão sustentação, o universo nos dá garantia de evolução, e Jesus é o máximo representante divino em favor das nossas existências. Eu sou o bom pastor, aquele que cuida de todas as ovelhas, larga todas e vai em busca da ovelha que está desgarrada, que valoriza o filho pródigo, que considera entre 99 o mais importante, o 100º, que é o pecador que entra no reino dos céus da virtude. Então, Jesus é o cuidador. Quando ele diz que eu vos aliviarei, Jesus está dizendo que ele, aliviado, nos ensinará, nos renovará, nos tornará apóstolos, que vai dar de si esta água viva e que nós estaremos aliviados. Aliviados é ótimo, mas é porque vai aparecer outra palavra aqui na frente. Aprendei de mim. Aí é o messianato de Jesus. Ele não fica só nos carregando, nos dando pão, nos dando água. Ele nos torna iniciados espirituais, a fim de onde Jesus fala assim, o reino dos céus tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Eis que vou preparar-vos o lugar, a fim de que onde eu estou, estejais vós também. Olha só. Eu vou preparar. Tem muitas moradas na casa do Pai. Casa é um dos cômodos de temperamento, de ofício, de caminhada, de valor, de gosto, de cor, de sentido. Cômodo para cada um. Mesma casa, muitas moradas. Jesus nos preparará o lugar, que sabe o lugar de cada um de nós, o de Pedro, o de Judas, de cada um, todos, a fim de que onde eu estou, estejais vós também. O Messias, ele faz isso, então, ele nos leva à casa do Pai, ele nos dá uma morada, ele nos ensina o amor e fala assim, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ou seja, esse é o caminho. Ele nos ensina a ser como ele e a estar onde ele está, em termos espirituais, de consciência, de evolução. Aprender de mim pode ser através da emancipação, quando nós nos emancipamos da condição deste mundo, da condição deste corpo material, quando nós vencemos o sofrimento no sentido de uma consciência transcendente. Porque Jesus não deixou de sofrer, os apóstolos não deixaram de sofrer. João, capítulo 17. Não peço que os tires desse mundo, mas que os livres do mal. Quer dizer, nós não saímos desse mundo e o mal já não estará em nós. Como? Não peço que os tires deste mundo, mas que os livres do mal. Então, isso é possível. Jesus vai nos ensinando. Nós precisamos, crendo nisso, isso vai acontecendo aos poucos. Mais ou menos intensamente. Outro modo, aprender de mim pelo exemplo. Alguém tem uma força, a gente tem a força. Alguém dá sustentação, nós damos sustentação. Alguém afirma a nossa fé, firma. Alguém abre o mar e a gente passa. Alguém cala a tempestade e a tempestade se serena. Alguém dorme no barco e a gente dorme. É o papel familiar, é o papel de governantes, é o papel de orientadores espirituais, é o papel de professores, de médicos, de bombeiros, que a gente já tem visto, né?
Outro modo de aprender de mim. O modelo de Jesus, ele vai fazendo como aprendeu lá a questão da costura, né? Ele vai fazendo aquele bordado e a pessoa também vai fazendo. É assim, desse jeito. Isso é que Paulo fazia. E guia, mais ou menos assim, o caminho. Mas como que eu vou à casa do Pai? Qual que é a terra prometida? Como que eu posso entrar de novo no ventre, nascer de novo? Não é possível entrar de novo no ventre da minha mãe de novo. Aí fala, mestre de Israel, não sabes essas coisas? Aí vai explicando como que é nascer de novo. Ou seja, Jesus vai nos mostrando, é modelo, é guia, é sustentáculo, é exemplo, é preparador de lugar, é curador. Deu para entender onde nós queremos chegar? Mas vamos reforçar, vamos passar mais uma firme, amarrar mais essa costura. Aprendei de mim, de novo, eu, que sou, não está, olha só. Estais cansados e oprimidos, passageiro. Aprendei de mim que sou, isso é definitivo. Sou emancipado, definitivo, manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Manso, agora vamos lá. Lembra que nós estamos cansados e oprimidos? O cansado, então, é aquele que segue e que... Marta, né? Marta, escolheste várias coisas, tal. Pedis várias coisas e pedis mal. Escolheis várias coisas. Te ocupas de muitas coisas. O cansado, ele é assim. Agora, se a pessoa faz isso com mansidão, com leveza, com tranquilidade, o peso é diferente. Tem algo de físico nisso? Não tem? Então, os que estão cansados, Jesus sugere uma ação tranquila. Vinde a mim todos vós que estáis, passageiros, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, mostra, veja como estou fazendo, como estou vivendo, olha o que eu estou passando, o que eu vou testemunhar, como vai ser meu sacrifício, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque olha só, eu sou manso e humilde de coração. Manso no caminhar. Humilde, aí é para os oprimidos. Porque o oprimido, às vezes, ele se torna angustiado ou ele se torna revoltado. Então, quando Jesus fala de ser humilde, vamos imaginar de novo, humilde na condição econômica difícil, na condição política difícil, na condição cultural com que nós afinamos, na situação corporal que para nós se torna uma prova, na condição familiar que se torna um arrastamento. Ser humilde significa aceitar o nosso galardão, o nosso soldo, a nossa condição. Está dizendo para nós sermos conformistas? Não. O que se está dizendo é que, se nós formos resignados, né, nós vamos aprender muito com o caminho que estamos. Nós vamos ver coisas boas onde parece haver só coisas ruins. Tomara que a postura esteja ficando certinha, tá? Cansados e oprimidos, mansos e humildes. Ali, ele nos aliviará, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Obrigado, Sandra, muito obrigado. Encontrareis, tá? Por quê? Porque nós estamos perdidos, alienados, confusos, porque nós estamos ali naquela caverna, julgando que a matéria é a realidade, que a sombra é que é a realidade, que ela não é reflexo da luz, que a luz que não é a realidade, que o que nós buscamos é que é o principal, que as nossas disputas, que as nossas vaidades, que os nossos recursos materiais. Então, nesse sentido, nós estamos perdidos. Mas aí Jesus pega perdidos no sentido não é perdição, não. É no sentido de não sabermos o que fazer, para onde ir. Digamos, palavra antiga, baratinados. Para quem não é desse tempo, eu já falei. Pronto, baratinado, o pessoal vai... Atarantado. Pronto, é da mesma época. Já dei mancada mesmo, já 3, mancada. Antiga também, as 3. Mancada, atarantado e baratinado. Agora vamos voltar a falar o português da nossa época. Então, manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Alívio não é descanso? Não tem a ver com o tema? Nós não citamos uma vez que o Alterson exemplificou para mim, eu guardei que, meu irmão, tá?
Espírito, Jesus se refere a quando fora do corpo. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mas alma, a gente vira e diz assim, Pai, a minha alma está numa tristeza mortal. Ou quando ele diz que nós estamos encarnados. Então ele escreve aqui, olha, Jesus diz, aliás, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis, quer dizer, caminho, guia, descanso, olha o alívio, para as vossas almas. Pronto, falou para a nossa condição de encarnados. Então, o julgo econômico, político, de ofício igual, profissão igual Mateus, de subjugação, a questão do Império Romano, de outro lado, com exigência dos romanos, como o pai de Estevão, com a escravidão, com o imposto, com a cobrança, com o tipo de hábito, rezar em praça pública, rezar em voz alta, orar em voz alta, não poder cortar a barba, não trabalhar em dia de sábado, ser mulher na condição oprimida. Tudo isso é muito opressor, terrivelmente opressor. Então, Jesus fala, estando, não peço que os tires deste mundo, mas que os livres do mal, a costura de novo, a fim de que onde eu estou estejais no futuro, vós também. Ou então pode ser no presente, quando a gente conseguir encontrar essa linha de consciência, esse estado de consciência agora. E encontrareis descansos para as vossas almas. Nós estaremos encarnados, descansados. E era isso que fazia com que Paulo e Silas, por exemplo, cantassem até mesmo no cárcere, na prisão. Francisco de Assis cantasse no cárcere. Sócrates, mesmo preso, se dissesse livre. Pedro estivesse confiado, preocupado com o serviço que foi interrompido, com as pessoas que ele cuidava, mas de consciência tranquila, redimido. E como pode vir esse descanso, né? Então, já dissemos, sustentação, apoio, tá. Como que é o descanso para as nossas almas? Nós estamos numa situação de pandemia. É nós lembrarmos. Isso não deve se alienar. Nós devemos usar, como diz Paulo de Tarso, né? As armas da luz, o capacete da luz. Em que sentido? Lembrar que a pandemia, passamos por outras. É projeto divino. Não vos preocupeis com o que pode fazer mal ao corpo, mas não pode fazer mal ao seu espírito. E quando vos arrastarem aos tribunais, não vos preocupeis com o que haveis de falar, tal, porque o Espírito falará por vós. Ou seja, existe uma providência divina. Nessa pandemia, quando nós não temos resposta, num certo ponto é confiar. Isso também é resignação. Recrudescimento. O mundo às vezes parece mais duro, fica ameaçando de guerra, mas imaginemos quais são os espíritos que cuidam. Jesus fala, se vós, sendo maus, se um filho pede pão, você não dá pedra, se pede peixe, você não dá escorpião. Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, imagine o Pai que está nos céus. Imaginemos quais são os espíritos conciliadores, negociadores, articuladores, sustentadores da paz. Para que nós achemos que estamos aqui, que esse mundo é somente da nossa conta e que nós somos a principal matriz. Nós podemos complicar o mundo razoavelmente, complicar nosso caminho, nosso karma, nossa atmosfera, nosso ambiente, mas nós não temos esse poder todo, graças a Deus. O nosso livre-arbítrio, ele é dosado de acordo com o que nós damos conta de decidir, escolher e até errar para aprender, né? Para reaprender. Agora, mas então, quando o mundo parece piorar, ele não piora, os espíritos se misturam. Vem espíritos de outros planos, de outros planetas, complicado, nós, complicados e tal, os que vêm missionar. E nessa mistura, em momentos históricos diferentes, dessa receita, dessa composição, nós estamos cuidados. Lúcia lembra bem, Maria, a legião do Sérgio de Maria de Nazaré, os franciscanos, os espíritos orientais, como em Epaminondas de Vigo, lá em Memórias de um Suicida extraordinário, que trabalha com autoconhecimento. Então, felizmente, nós estamos muito bem cuidados. Então, nem pandemia, nem recrudescimento. Intempéries, natureza. Desde estado primitivo, passando pela Grécia, o deus Thor, trovão, Cronos, a gente punha Deus para tudo para ver se ficava nosso amigo, qual que era mais forte. Parecem ser deuses mesmo. Nós somos monoteístas, alguns se dizem ateus, monoteístas cremos num Deus, mas esse papo de
politeísmo ele é interessante, ele é bem criativo em termos literários, imaginar que são vários deuses, porque tem hora que parece que a natureza está brigando. Tem hora que parece que um deus particular se revolta, se rebela. Ah, vou destruir o mundo. Não pode. Aí vem outro, vem joga água, joga fogo, joga raio, põe o solão fervendo, tá? Dá a impressão. Mas o que nós entendemos, Kardec explica, é o sentido de unidade desse universo. Existe um propósito. E somos imortais, não podemos esquecer disso, não. Viver como se não acreditássemos em Deus, ou na imortalidade, ou na evolução, ou na providência divina, ou na reencarnação, ou na justiça, ou na misericórdia de Deus. Intempéries. E as necessidades que nós passamos. Gente, o máximo que pode acontecer fisicamente nós morrermos. É o limite. É terrível, mas é ótimo saber disso. Porque o corpo morre e o espírito sobrevive. Essa era a realidade com que lidavam os elementares. Muito bem, os espíritos da natureza abençoadíssimos, que inclusive fazem nossa redução de danos, escondem um tanto de elementos, de poderes, de poções, de harmonias. Excelente. Criaturas. Então, em termos de necessidade, o máximo que pode acontecer é a morte. Como o máximo não é suficiente para nos destruir, aí Jesus traz também a notícia da vitória. Então, vamos lá, relembrando. O meu jugo é suave, Jesus diz. O meu jugo, subjugação, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O jugo de Jesus é leve. A condição de consciência, a existência com Jesus é leve. O modo como ele veio foi leve. O que ele anunciou foi alívio, foi mansidão, foi humildade, foi conforto para os cansados, foi esperança para os oprimidos em tão poucos versículos. E o meu jugo e o meu peso é leve. O meu jugo é suave e o meu peso é leve. Leve, leveza, alívio. Alívio pode ser tanto uma leveza natural quanto um peso que diminui ou que se ausenta. Nossa, que alívio, não é isso? O alívio definitivo nosso é nós crermos nessas questões e vivermos de acordo com elas. No plano das atitudes, nós vamos ter dificuldade, mas no plano da consciência é possível. É só nós declararmos incondicionalmente que essa é a verdade, que Jesus é a verdade, o caminho, a verdade é a vida. Se crermos nisto, até quando nós erramos, a consciência superior vai nos mostrar, errou. Não é bem por aqui é mais fácil, por aqui é mais leve. Por que a gente vai recalcitrar contra o aguilhão? Por que a gente vai ficar me remexendo numa coisa que não adianta, que não depende de nós, que é temporário, é kármico, que é materialmente o que vai perdurar até o final da nossa vida? Algumas questões assim. Bem, então, para fecharmos, alívio vem de Mateus. Mateus estava cansado. Ele segue a Jesus num novo caminho. Os apóstolos descobrem que é possível ser leve com testemunhos dificílimos. Jesus fala dessas coisas todas que nós conversamos aqui, que tem a ver com a nossa vida no nosso dia a dia. Vem Paulo de Tarso para coroar, nesse contexto, aqueles versículos que adora, escreve assim: eu tenho para comigo, ele já cresceu no ser, né, no autoconhecimento, no cristianismo, no apostolado, tenho para comigo que nada nos pode separar do amor de Deus, nem as potestades, o jugo, lembra? Jugo econômico, jugo político, condição do corpo. Nem as enfermidades. Olha Paulo falando das pandemias, que interessante. Abismos, olha só, abismo, agonia, depressão, angústia, calamidades, catástrofe, pavor, guerras, nem a morte. Eu tenho para comigo que nada nos pode separar do amor de Deus, nem as potestades, nem as enfermidades, nem os abismos e nem a morte. Bem, sugestão, quando puderem, leiam, aí sim, o que ouviram. Mateus 11, 28, 30. Tomara que repercuta e que esse crochê aconteça nas nossas mentes e nas nossas consciências, para que o nosso bordado fique bem legal. Aí de onde nós estivermos, nós vamos entrelaçando, não é isso mesmo? E aí a especialidade da Vanessa Leite, que há muito tempo não conta história, tá? Abraço a todos. Fiquem à vontade. Fiquem com Deus, tá, gente? Grato, Marília. Essa é a intenção, tá?
A Sandra. Obrigado, Glaucio, mais uma vez. Tales. Lindo, né? Lindo, lindo. E a gente tem 1 minuto, né? Para a gente poder encerrar. Mas alguém quer fazer um comentário aí? Para a gente. Tá seguido igual, falado. Tá. Então, vamos fazer o seguinte: o Tim ele não pôde ficar. Tá? A gente vai como prece. Eu vou colocar uma música do Tim aqui, Vanessa, né? E eu achei como prece para a gente, tá bom? Só um instantinho. Nós vamos compartilhar com vocês e vai ser como prece para a gente. Que cumprimentar lá, se sintam cumprimentados, tá, gente? Fiquem com Deus. Alegria minha. Em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, o suor do nosso rosto, angariareis o pão, do estertor de vossos passos, uma nova evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade, coração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso jugo suave, já não é sentida dor, bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados,
Caminho no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, do estertor de vossos partos, uma grande revolução. Viver e crescer sorrindo, caridade e coração, alívio no coração. Meu Deus é suave, já não é sentimento, bendito se estás cansado, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentimento, bendito Se você tem de 55 Ei, pessoal. a 64 anos, Desculpa a falha aí, viu? Não preocupa não, Deus, faz parte. Amador. É porque o Tim teve que sair depois de cantar. Eu queria aproveitar e deixar para a gente Excelente. comentar tudo, né? Você amarrou direitinho a postura, né, moça? Muito obrigado, tá? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Ai, Júlio, Sandra, abraço a todos. Franklin, Marília. Boa noite, tá, amigos? Valeu, Boa Júlio. noite, obrigado. Muito obrigada. Valeu, turma. Abraços. Que bom. Tchau, Vanessa. Tchau. Valeu. Valeu, turma. Tchau, Nayara. Tchau, pessoal. Tchau, Kátia. Hoje estavam seus colegas de classe aí, né, Graça? É isso que eu percebi aqui, eu acho que o pessoal hoje. Nós tínhamos que nos encontrar hoje mesmo. Tá claro, né? A Tuti, a Rita e a Nayara. Faltou só a Jaque, né? Ah, olha só, eu sabia que a... Verdade. Parabéns. Bom, ter muitos nomes. Obrigado, viu? Fique com Deus, né, moça? Tchau, pessoal. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau. Falou, Ju. Eu que agradeço, Tatiana. Tchau, Lourdes. Obrigado, amiga.